Oi, gente! Hoje eu vou analisar uma obra então de um artista irlandês que é o Francis Bacon. Que essa obra ela é do período contemporâneo ali, ela é de 1969 e ela chama Três Estudos para Lucian Freud. E essa obra ela é um tríptico composta de 3 telas. E para fazer a análise eu vou analisar cada uma das telas separadas e depois o conjunto ali, para ver como elas se relacionam e equilibram ou não a composição visual. Então, começando pela primeira tela, que é a tela da esquerda, basicamente ele trabalha 2 planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano, onde está essa figura principal. O plano do fundo ele é dividido ali mais ou menos na metade da tela, na parte superior e a parte inferior. Para essa divisão aqui, ele não traça aquele horizonte reto que a gente está acostumado, na verdade ele traça aqui uma curva que divide a parte superior em uma forma amarela e a parte inferior nessa forma mais marrom. Esse marrom também é meio cinzento, então ele é essa cor entre o marrom e o cinza. E no primeiro plano tem essa principal figura aqui dessa parte da composição, que seria o Lucian Freud. E aqui a gente consegue perceber que ele está numa posição sentado aqui numa cadeira e tem essas linhas pretas ao redor dele. Traçando um eixo aqui vertical central, a gente vai ver que ele está deslocado para o lado esquerdo da composição. Então ele está jogando o peso visual desse tríptico aqui, dessa parte do tríptico, para o canto esquerdo. Uma outra característica de posicionamento aqui dessa figura é que a maior parte dela, a parte mais pesada ali, de formas que mais preenchem a composição, está abaixo dessa linha horizontal central, então está jogando o peso para baixo também. E lá para cima seguem essas linhas pretas, que são linhas, né? Então elas já são mais leves visualmente do que as formas que estão na parte de baixo. Passando então para a segunda unidade desse tríptico, a unidade do meio. Essa unidade é bem parecida com a anterior. Na verdade a lógica aqui compositiva é a mesma. Então ele tem um plano do fundo, que é dividido a partir do eixo horizontal central. A parte superior é amarela, a parte inferior é cinza. E aí ele passa para o primeiro plano, onde ele vai ter a representação da figura do Lucian. E aqui o que muda é justamente a posição e a proporção dessa figura. Então, traçando o eixo vertical, a maior parte dela está posicionada do lado direito do eixo. Mas enquanto lá na primeira unidade a figura ocupava ali no sentido horizontal metade da composição, aqui ele trabalha a proporção de terços. Então essa figura aqui, posicionada do lado direito, ocupa 2/3 no sentido horizontal da obra. E agora passando para a última unidade, de novo ele repete essa lógica compositiva. Então a gente tem um plano do fundo que é dividido a partir do eixo horizontal, a parte superior é amarela, a parte inferior é cinza, e no primeiro plano tem essa figura que representa aqui o Lucian, e aqui ela tá quase que espelhada lá da primeira, então traçando o eixo vertical central, ela tá exatamente do lado direito da obra, e ela ocupa ali metade da composição no sentido horizontal. Ele usa aqui o mesmo recurso de contraste de cores, então essa figura ela é feita basicamente com branco e preto, né, contrastando um pouco ali com o fundo e principalmente com a parte amarela. E de novo aqui ele joga o recurso do peso para baixo, utilizando as linhas para dar leveza e um movimento lá para cima. E olhando para a interação entre essas 3 unidades, traçando um eixo aqui bem central ali, vertical, a gente vê que as 2 unidades das extremidades, né, a primeira do lado esquerdo e a primeira do lado direito, elas são praticamente espelhadas, então existe uma simetria entre elas. E o que vai desbalancear esse equilíbrio simétrico é a unidade central, que está jogando peso para o lado direito. Então a interação entre os 3 trípticos resulta nessa tensão visual para o lado direito. E agora pensando nos significados que esse signo artístico está trazendo para a gente, essa obra ela tem um caráter figurativo. Mesmo usando essas formas mais estilizadas, ele está mostrando pra gente o que ele está representando aqui. E ele está mostrando principalmente no nome, que ele já diz até quem é a pessoa retratada, o Lucian Freud. O Lucian era um pintor contemporâneo do Francis Bacon e eles tinham aquela rivalidade artística, mas eram bem amigos. Então um acabava estimulando o trabalho do outro.
E é essa amizade e competição ali que acaba justificando alguns dos elementos que estão aqui nesse quadro. Então a gente tem essa figura do Lucian retratada de uma forma estilizada e na verdade ela parece uma junção de duas figuras, quase como se estivesse havendo uma fusão ali de dois seres humanos. Além disso, dá para notar que ele está sentado numa cadeira 14 da Tournée. Tô puxando aqui mais para o meu lado designer, mas é que essa cadeira ela é muito característica ali do funcionalismo, do começo do funcionalismo, e ela acaba ficando muito popular ali nos bares, nesse ambiente mais boêmio. Então o Francis está trazendo um pouco dessa referência ali de bares e café, retratando um amigo dele sentado em cima dessa cadeira. Atrás dessa cadeira aí da figura do Lucian sentado, ele coloca aqui umas cabeceiras de cama flutuando ali em pé atrás dela, que vai fazer referência à fotografia de um outro artista, o John Deakin, que tinha retratado o Lucian Freud deitado na cama. E aí, finalizando aqui a composição dos significados, ele coloca essas linhas aqui que são uma espécie de cubo distorcido. Essas linhas, elas estão aqui na obra para trazer um ar um pouco mais fantástico, quase surrealista ali para a composição, mas eu também vejo elas como uma referência ao trabalho do Lucian, que é um trabalho um pouco mais realista do que o trabalho do Francis Bacon. E aí, pensando um pouco sobre os sentimentos e as emoções que essa obra me passa, é importante destacar aquilo que eu falei de parecer que ele está retratando duas pessoas se fusionando. Esse tipo de estilização é basicamente o que define a linguagem do Francis Bacon, e para mim ele trabalha esse grotesco. Então essa obra ela me toca nesse ponto meio grotesco ali, ela é meio visceral na sensação que ela me passa. Para nomear isso, eu diria que é um quadro que me deixa um pouco aflito com o que está acontecendo com aquela figura retratada. E para entender como ele chegou na linguagem, é importante eu falar aqui um pouco da história dele, da carreira, da biografia. Então ele nasceu lá em 1909 na Irlanda, e nesse período a Irlanda era parte do Reino Unido. Hoje em dia tem o Reino Unido e a Irlanda como dois estados separados, apesar do Reino Unido ser uma composição de países, mas naquela época era tudo o Reino Unido. O pai dele era militar, então ele vai ter essa influência ali desse militarismo por parte de pai, e a mãe dele na verdade era da Austrália. A Austrália também integrava o Reino Unido nesse período. A infância dele vai ser bem conturbada, a família vai ficar mudando para a Inglaterra, para a Irlanda, para a Inglaterra, para a Irlanda. Isso vai fazer com que ele acaba perdendo ali um pouco do senso de criar raiz. E outra coisa que ele vai ter é uma relação problemática com o pai, porque ele gostava de coisas, por exemplo, se vestir, de roupa, de criar roupa. E o pai dele tinha aquela idealização da educação militar, queria que ele fosse aquele cara que andava a cavalo, que estava ali para servir o país, no ideal de homem da época. Entre 1926 e 1928, ele vai passar por 3 cidades que vão ajudar a construir ali um pouco de quem ele é como pessoa e de referências visuais. Ele passa ali por Londres, Berlim e Paris. E tem uma coisa da vida pessoal dele que é importante e acaba ressoando nas obras, que é justamente o fato dele ser homossexual nesse começo do século XX. Então ele passa por essas 3 cidades sempre morando com alguém ou tendo algum affair ali importante, né, da alta sociedade. E ele vai aprender várias coisas, como aprender a apreciar uma comida melhor, um vinho mais elaborado. Isso vai permitir ele começar a conversar com pessoas dessas classes mais altas. E ele retorna para Londres lá em 1926 e com esse apanhado de referências visuais, de experiências, ele vai trabalhar como designer de interiores. Em 1933 ele acaba pintando a primeira obra que vai colocar ele no circuito e vai chamar a atenção das pessoas, que é a Crucificação. Essa obra ela é muito baseada ali no estudo da linguagem do Pablo Picasso. E é aí que ele começa a desenvolver aquela linguagem de parecer que tem uma pessoa saindo de dentro da outra. E já nos anos 40 ele se estabiliza ali como um sucesso nas galerias, né? Os colecionadores estão em busca do trabalho dele. E aí ele começa a aprimorar essa linguagem dele para o retrato do grotesco.
Então ele acaba desenvolvendo cada vez mais essa estilização de parecer que o corpo e a alma da pessoa estão se separando, ou de parecer que são duas pessoas se fusionando em uma só, para tentar mostrar os dois lados ali do retrato, mas não numa ideia mais cubista de mostrar todos os lados, todos os ângulos de um objeto, mas na verdade aqui para mostrar uma coisa mais emocional, mais visceral. E esse foi um pouco do trabalho do Francis Bacon, que logo deve aparecer aqui no canal de novo. Se vocês gostaram e quiserem acompanhar mais análises visuais, aproveita e se inscreve aqui e me diz o que vocês acharam dessa obra nos comentários. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu mostro mais do dia a dia da minha profissão, o que eu estou criando, o que eu estou desenvolvendo e das referências artísticas ali que me inspiram. Se vocês quiserem, vocês podem me seguir lá, tem o arroba aqui na tela e um link na descrição e a gente se vê em breve por aqui.